Hoje eu quero falar sobre os escolhidos do Senhor. Você é uma escolhida? Você é um escolhido do Senhor? Então presta atenção nessa palavra que papai hoje vai falar com você. Palavra que papai trouxe ao meu coração encontra-se no livro de Daniel. Daniel, no capítulo 6, e o versículo é o 18, que diz: Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. O rei entrou, dirigiu-se para o seu palácio, passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele sono. Palavra que se encontra no livro de Daniel, capítulo 6, e o versículo é o 18. Quem não conhece Daniel na cova dos leões? Quem não conhece essa palavra? De Daniel que foi lançado na cova dos leões. Daniel era um homem que ele tinha um espírito excelente. Aqui a Bíblia declara que Daniel ele tinha um espírito excelente, né? E porque ele tinha um espírito excelente, ele fugia da aparência do mal, ele não se contaminava com os manjares da Babilônia, né? Ele não se corrompia. De maneira nenhuma Daniel se corrompia, e o Senhor diz que ele tinha um espírito excelente. Mas aqueles homens da Babilônia, né, aqueles idólatras, aqueles sacerdotes do inferno, eles viviam tramando contra Daniel, né? E eles não encontravam nada que acusar Daniel, eles não tinham. Por mais que eles procurassem algum motivo para acusar Daniel, não tinha. Então eles tramaram no seu coração: a gente vai ter que fazer alguma coisa, né? Contra a própria religião dele, né? Vai ter que ser dentro da fé dele. E levaram ao rei um decreto para não orar durante 30 dias a nenhum Deus, a não ser pelo próprio rei Dário. E ali Daniel não se contaminou, não obedeceu e orou, né? O rei Dário não queria lançar Daniel na cova, mas porque ele decretou, ele foi obrigado a lançar. Porém, todos nós sabemos que o Senhor enviou seu anjo, né? E o anjo fechou a boca do leão. O que eu quero falar para você, minha irmã, o que eu quero falar para você, meu irmão, se você é um escolhido, se você é uma escolhida, fica tranquila. Podem até lançar você numa cova, mas todas as vezes que lançarem você numa cova, o Senhor vai enviar o anjo para fechar a boca do leão. E por tua causa, aqueles que te perseguem, aqueles que estão tramando para jogar você numa cova, vai perder o sono. Vão perder o sono. O Senhor não vai permitir que essa pessoa consiga nem dormir se ela tem se levantado contra você. Se você é inocente, como Daniel, por causa de você, o Senhor ele tira o sono. Ai daquele que tocar no meu ungido, melhor seria que nem tivesse nascido, assim diz o Senhor. E olha o que aconteceu com aqueles que tramavam. O Senhor tirou o sono do rei Dário, porque ele permitiu que Daniel fosse lançado na cova. Agora olha o que diz aqui, olha o que o Senhor fez com aqueles sacerdotes que tramaram contra Daniel. Daniel 6:24, e ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos, suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram dele, e lhes migalharam os ossos. Eles não tinham nem chegado no fundo. Os próprios leões que não conseguiram tocar em Daniel, quando esses sacerdotes do inferno foram lançados, eles, suas mulheres e seus filhos não chegaram nem no fundo e já tinham sido estraçalhados. Não existe nada pior do que um ser humano se levantar contra o ungido do Senhor. Nunca se levante contra o ungido do Senhor. Nunca empreste teu ouvido, a tua boca, nada, você não faça nada nunca contra o ungido do Senhor.
Porque aquele que se levanta contra o ungido do Senhor, ele paga preço alto. Quantos se encontram agora dentro de hospitais? Quantos se encontram agora até dentro de hospícios? Quantos já tiraram a sua vida? Quantos estão com a sua finança destruída, casamento destruído, a vida dos filhos destruída? Porque aqui diz que até os filhos e as mulheres foram mortos, porque se levantaram contra o ungido. Daniel, lembra de Corá? Lembra de Corá, Datã e Abirão, que se levantaram contra Moisés, o servo do Senhor? O Senhor abriu a terra. Por causa de Moisés, Datã, Abirão e Corá foram engolidos. Tudo que eles tinham, as suas mulheres, os seus filhos, tudo. Foram engolidos vivos porque se levantaram contra um servo do Senhor. E Jeremias? Olha o que aqui a palavra do Senhor diz, fala sobre Jeremias. Jeremias capítulo 1, e o versículo é o 5. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conhecia. E antes que saísse da madre, te santifiquei. E às nações te dei por profeta. Lembra do rei Zedequias, que se levantou contra o ungido do Senhor Jeremias? Jeremias ia alertando sempre a Zedequias. Zedequias se conserta, para de idolatria, atenta ao que o Senhor fala, vai vir um rei da Babilônia, vai levar todo mundo cativo. E jogavam Jeremias no poço, e botavam Jeremias no pátio para ser açoitado. E o que aconteceu com esse mesmo que fez isso com o escolhido do Senhor? Teve os 2 olhos arrancados por Nabucodonosor, mas antes de ter os seus 2 olhos arrancados e ser levado como escravo, ele viu seu filho morrer, porque se levantou contra o ungido do Senhor Jeremias, né? E o rei Ezequias, que o rei Senaqueribe mandou recado para o rei Ezequias que ia exterminar todo o povo de Israel, e falou, não tem Deus para te livrar. Qual é o Deus que vai te livrar, Ezequias? Todos os outros que falavam dos seus deuses caíram diante dos meus pés. E você acha que o teu Deus vai te livrar? O Senhor mandou um anjo. O Senhor mandou um anjo só, e 185 mil soldados da Síria, que eram do rei Senaqueribe, foram assassinados. O que Senaqueribe teve que fazer? Senaqueribe teve que fugir. E quando chegou na sua terra, os seus próprios filhos mataram a espada. Ayambado como yo di halama, obo di kono yo shalambada halabadi kono itipotoshi handilambalabadika. Se você é um escolhido, se você é uma escolhida, não se preocupe. Cala tua boca, vai para o joelho. O Senhor, ele é justo juiz. Eu nunca vi um inocente ser perseguido e aqueles que perseguiram o inocente ficar por isso mesmo. Eu nunca vi. Os maus, esses se ferem por sua própria espada. Eu tenho horror disso, né? Então, minha amada, meu amado, você é um escolhido, você é uma escolhida. Não perca teu sono, não. Deixa Senaqueribe te perseguir. Deixa Senaqueribe te perseguir. Deixa Corá te perseguir. Deixa Datã e Abirão te perseguir. Na tua frente tem um general que não dorme. Como diz a palavra, antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi. E te chamei como profeta. E as nações te dei por herança. Não esqueça, ai daquele que tocar no meu ungido, melhor seria que nem tivesse nascido, né? Continua levando a tua vida em santidade, continua se santificando, continua orando por aquele que te persegue, continua orando por aquele que te odeia, continua orando por aquele que te aponta, continua orando por aquele que tem se levantado contra a tua vida, porque o Senhor diz que nós temos que orar por aquele que nos persegue, porque a vingança é minha, diz o Senhor, a vingança é do Senhor, né? E tudo isso que você plantar, certamente isso você também colherá. Então vamos escolher santificação, vamos plantar santificação, vamos plantar santidade, vamos plantar obediência, vamos plantar mansidão, vamos plantar obediência,
Deixa que do teu inimigo, esse o Senhor cuida, como ele cuidou de todos esses homens, né, que a Bíblia menciona. E ele mesmo fez vingança, e terrível é a vingança do Senhor. Como diz a palavra, coisa horrenda é cair na mão do Senhor. Não te preocupa não, Deus está vendo. Olha para o Senhor, continua olhando para o Senhor, faz a tua parte, que com toda certeza o Senhor vai fazer a dele. E que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, o Deus de Israel, que também é o teu Deus, esteja com as mãos de poder sobre a tua vida, tua casa, tua família, tua saúde é minha também, em nome de Jesus.